Energéticos e bebidas com gás dão-me sono quando eu os bebo. O sabor do energético com gás é claramente um ruído branco, mas a Coca-Cola está mais para secador de cabelo, com um pouco repetitivo, e esses sons normalmente embalam-me. Se estás a ouvir isto e achar tudo muito estranho, não te surpreendas, porque para mim é mais estranho ainda que tu não o sintas. Olá, o meu nome é Tis, não é Bia, e este é o canal que eu tenho para falar e divagar. Para quem não sabe, e eu própria não sabia, eu tenho uma condição que me permite misturar os sentidos. Chama-se sinestesia e eu própria não sabia que eu tinha isto porque achava que toda a gente sentia isso. Hoje eu vou falar um pouco sobre o porquê, querendo ou não, que é meio estranho, digo peculiar, não é estranho, é peculiar. Afinal, é curioso ao exterior de mim. Eu só descobri há pouquíssimo tempo que, de facto, era uma condição clínica. Eu achava que toda a gente sentia isso e, na verdade, agora eu percebo que ninguém entendia porque é que eu era uma criança que não gostava de Coca-Cola. Mas bem, o que é sinestesia mesmo? Sinestesia não é só uma figura de estilo no português. Na verdade, é também um fenómeno neurológico que permite a mistura de sensações sensoriais instantâneas. Ou seja, o exemplo que mais me ocorre é lembrar de sons ao saborear. É estranho, mas eu já vou explicar. E imaginem, é bom lembrar que isto não é nenhuma associação racional. A pessoa não pensa, este sabor tem mesmo som disto. É uma coisa que vem um bocado inconscientemente. Porém, algo que eu tenho tido cada vez mais é a cromossinestesia, que é ver sons com cores ou cores com sons. Mas o principal mantém-se com os sabores e sons. Eu não sou capaz de identificar tantas cores, sons ou sabores com todos os tipos de gatilhos que existem. Por vezes, passa tão despercebido que eu não consigo perceber. A sinestesia é geralmente causada por uma forma incomum de comunicação entre áreas do cérebro que normalmente funcionariam separadas. As pessoas com sinestesia têm estímulos que ativariam apenas um sentido, mas acabam por ativar dois, e mais ou menos ao mesmo tempo. Por isso, ouvir sons e automaticamente perceber cores, ou ver números e sentir sabores, não é assim tão estranho. Pesquisas neurocientíficas sugerem que isso acontece por falta de conexões neurais na região sensorial que permanecem mais ou menos ativas ou menos podadas durante o desenvolvimento do cérebro, especialmente em áreas responsáveis pela visão, audição e linguagem. Os fatores genéticos também costumam influenciar, já que a sinestesia tende a aparecer em várias pessoas na mesma família. No entanto, não é regra à risca, indicando que certas diferenças na organização neural podem ser herdadas. Ou seja, se eu tiver um filho, é provável que essa pessoa tenha sinestesia. Mas também é provável que não. Funciona quase como um gene, quase como o cabelo preto ou como os olhos castanhos. Passa de geração em geração. Como é que isto foi tudo percebido ao longo da história? Pois bem, ao longo da história isto já foi tudo muito interpretado em maneiras muito diferentes. E, dependendo da época e da cultura, antes de ser estudada pela ciência, as experiências sensoriais misturadas muitas vezes eram vistas como algo muito místico, sensorial, espiritual, ligado aos estados alterados da consciência, quase como uma transcendência. No entanto, no século XIX, houve o surgimento da psicologia experimental e os pesquisadores acabaram por registrar relatos de pessoas que associavam cores a números e a personalidades, portanto, tentando entender este fenómeno de uma maneira científica. Ao mesmo tempo, os artistas e os músicos passaram a interessar-se bastante pela ideia de traduzir um sentido pelo outro. O compositor Alexander Scriabin, por exemplo, tentou criar muitas apresentações de músicas e cores como se fossem experimentadas juntas. No século XX e XXI, o avanço tecnológico e da neurociência da imagem cerebral, a sinestesia passou a ser entendida como uma variação neurológica real na forma como o cérebro se conecta em diferentes áreas sensoriais. Portanto,
Ainda assim, ele continua a fascinar tanto quanto os outros cientistas sobre a percepção humana. Os sentidos, que parecem ser separados, na verdade podem sim se misturar de maneiras inseparáveis. Acho que um dos gatilhos mais gatilhantes que eu tenho é o som do theremin. Um instrumento musical, para quem não sabe, é este aqui. E ele tem sabor a petazetas de morango, eu não estou a brincar, tem sabor a petazetas de morango e é misturado assim um bocadinho com gomas ácidas. Parece um pouco como fogos de artifício, porque são cores e luzes que se desenham com pontinhos brancos e uma pequena aura colorida que desenha-os, não sei explicar. Talvez um dia eu faça um desenho sobre isso. Mas, realmente, isto da sinestesia é um incómodo, é um impedimento. Normalmente não é considerada uma condição muito negativa para as pessoas. A maioria descreve como uma coisa neutra e agradável, no entanto, tem alguns casos que isto se torna mesmo muito incómodo. Isto acontece quando as associações sensoriais são intensas e constantes e torna-se difícil ignorá-las. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade enorme com uma grande seletividade alimentar porque sabores têm sons horríveis que eu não consigo lidar. E muitas das vezes é chato, porque às vezes eu até gosto da comida, mas o som é enervante. Os estímulos visuais e auditivos às vezes podem se tornar também uma mistura bem confusa e os ambientes com muita luz, barulho e informações tornam-se numa sobrecarga sensorial e causa muitas vezes fadiga, cansaço, desconforto e distração. Mesmo assim, a maioria das pessoas descreve a sinestesia como algo que se aprende a viver e não se torna muito incómodo. E às vezes, muita gente costuma pegar isso para formas artísticas e criativas, como por exemplo na música, em pintura e até a refletir na nossa memória. É bom porque às vezes consigo associar as vozes das pessoas com certos sabores e quando convivo muito com a pessoa, às vezes até chego a ouvir o timbre da voz como quando saboreio a coisa que se assemelha. Mas sim, por vezes é muito chato e eu espero que tenham ficado elucidados quanto a isto e parem de equiparar a sinestesia à esquizofrenia, por favor. Não tem nada a ver. Beijinhos!